Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jussara Oliveira e se você chegou até o meu canal e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Vem cá, ó. Clica aqui embaixo, se inscreve, aproveita, clica no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu publicar conteúdo novo, você vai ser avisado. E hoje eu queria falar sobre um assunto que eu pensei bastante antes de gravar esse vídeo. E no finalzinho resolvi gravar. Hoje, 13 de maio, se festeja a abolição da escravatura. Mas será que a gente tem alguma coisa de fato para comemorar? E eu queria fazer uma análise aqui com vocês, mas não falando lá de trás, de Princesa Isabel, de abolição, família imperial, de como foi a inserção, né, desses negros recém-libertos dentro da sociedade, que na verdade eles foram jogados, né? Não tinham renda, não tinham dinheiro, muitos morreram de fome, muitos aceitaram voltar a ser escravos, mas enfim, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de assuntos que me inquietam no dia de hoje, que ainda são dores presentes na minha vida e na vida de tantos outros negros dessa imensidão de país chamado Brasil. Vamos começar falando que a população brasileira, a sua maioria é negra. Nós somos maioria. Mas apesar de sermos maioria, quando a gente começa a analisar a questão da representatividade, a gente percebe que são muito poucos que estão no local de destaque. Quantos vereadores você conhece que são negros? Dá uma olhadinha lá na Câmara de Vereadores, quantos negros tem por lá? E na Câmara de Deputados, tem quantos negros? Quantos negros no Congresso Nacional? Quantos negros fazem parte desse governo? Quantos são ministros? E na magistratura, quantos estão lá? Quantos negros você conhece que são médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, contadores, economistas? Quantos negros são empresários? Quantos negros são bem-sucedidos, bem empregados dentro de grandes instituições e empresas consolidadas dentro do mercado? Quantos negros você conhece que são assim? Não são muitos. Quantos negros você enxerga quando você liga a televisão? Quando você vai assistir o noticiário, quantos jornalistas são negros? Quantos negros estão naquelas bancadas questionando, cobrando, falando bonito, com fala eloquente? Quantos são negros? Cadê os negros das bancadas? Onde estão os negros nas novelas? Só se lembram dos negros quando é para fazer papel de escravo. Quando tem uma novela de escravo, aí a negrada toda é lembrada. Quantos negros você conhece que recebem salários dignos, que têm casa própria? Quantos negros você conhece que não vivem à mercê da violência de uma forma cruel e desumana? Eu estava pensando umas coisas aqui que é sempre muito estranho, né? Que todas as vezes que a gente se levanta para falar de algumas questões, a nossa fala é sempre... eles querem inviabilizar a nossa fala. Eles querem nos calar, nos cancelar. Eles não querem que a gente tenha oportunidade de se levantar para falar das nossas questões. Então, enquanto negra, eu percebi que eu preciso me levantar assim. Eu preciso falar todas as vezes que eu tiver oportunidade. E quando a oportunidade não tiver, eu tenho que criar a oportunidade para que o meu lugar de fala, de fato, exista. Não dá para esperar. E eu tô falando isso porque não é que você tem que ser mal educado. A questão não é essa. Mas se você for esperar que a sociedade te dê a brecha, ela nunca vai te dar, meu amor. Porque tudo que a sociedade queria que voltasse era a escravatura, para não ter nem que pagar teu salário. Para voltar a te dar chibatada nas costas e você ter que levar pancada e chibatada calado. E a gente percebe, sabe, que as oportunidades não são as mesmas. É impressionante que você estuda, se forma, pode fazer quantos cursos você queira fazer, seja formado nas melhores universidades. Sempre que você estiver inserido dentro do mercado de trabalho, eles vão querer pagar menos para você. Escuta o que eu estou falando. Pessoas que estão dentro desse perfil sabem que eu não estou falando mentira. O salário dos negros é sempre menor, proporcionalmente menor ao salário dos brancos. E se for mulher, diminui mais ainda.
mulher negra é sempre vista como aquela, sabe, à margem da sociedade, aquela ninguém. E quando uma mulher realmente se levanta e fala, as pessoas não querem ouvir. Não querem. Tudo que as pessoas menos querem nessa vida é ouvir a fala de uma mulher negra. Então, por isso eu entendi que eu preciso falar. Eu preciso falar, e todas as vezes que eu sentir que sozinha já não consigo, eu tenho que me unir a tantos outros para que falemos juntos. Para que a nossa fala e a nossa vivência, uma unida à outra, e todas as dores que nós carregamos durante todos esses anos da nossa existência, possam fazer com que essa nossa fala se torne mais forte. Não tem como viver no País de Maravilhas das redes sociais, ficar lá fazendo biquinho, né? E falando que tá tudo bem, porque não está. Tem essa pandemia aí, essa pandemia está servindo para mostrar que o abismo é muito maior do que as pessoas imaginam. A maioria da população que é pobre, a maioria é negra. A maioria dos negros não tem condições de ter um plano de saúde, de ter um bom atendimento, de morar numa boa moradia. A maioria das pessoas mora amontoadas. Casas onde se divide assim com um cômodo, dois, às vezes 10, 15 pessoas. Os negros são maioria nas favelas. E onde é que essa pandemia vai fazer mais vítimas? Você acha que essa pandemia vai fazer mais vítimas nos condomínios lá do Leblon, na Barra da Tijuca? Que quem mais vão morrer são as pessoas que moram naquelas casas luxuosas, as pessoas bem nascidas, que estão dentro dos seus carros simplesmente observando o caos se formando e as pessoas morrendo? Claro que não, meu amor. Para começo de conversa, o negro não pode nem fazer isolamento social. Uma minoria pode. Eu estou em casa e mais uma minoria cinzinha está em casa também. Porque a maioria não pode se dar esse luxo. Pessoas que, como diz aí, né, o atual governo, é empreendedorismo. Nem empreendedorismo não, meu amor. Numa multidão de miseráveis, criou-se o termo empreendedorismo para dar nome aos desempregados. Então é gente que vende bala na rua, gente que cata os recicláveis, né? Cata latinha, cata garrafa PET. Gente que tem uma birosquinha para vender um salgadinho, aquela sua amiga que vende bolo de pote, tá sempre te oferecendo um bolinho de pote para você comprar. Aquela que vende a revistazinha de catálogo, Jequiti, Avon. São várias e várias pessoas sem renda formal e que precisam se agarrar nesse termo empreendedor para simplesmente não assumirem a alcunha de desempregados. Funciona assim. E essas pessoas não estão podendo ficar em casa, porque elas vão ficar em casa para comer o quê? Porque eu assumo que é muito fácil quando a gente fala as coisas com a geladeira cheia. Quando a gente tem a oportunidade de abrir a geladeira e ficar pensando no que a gente vai comer. Mas imagine que existe gente que não tem nada para comer. Que vira e revira a panela e não tem nada. Não tem nem pronto nem por fazer. Geladeira vazia, às vezes não tem nem gás. Você acha que essa gente tem como ficar em casa assistindo televisão, colocando as séries em dia e fazendo meme, né? Compartilhando meme no Facebook? Não tem, meu amor. A realidade é muito mais dura para quem tem a pele mais escura. Pronto, falei. Então são essas pessoas que vão morrer primeiro e em quantidades absurdas. E há uma subnotificação. Por quê? Porque são pessoas que estão à margem, cara. Não são pessoas famosas. É o pobre lá da favela que vai morrer primeiro e que vai morrer em maior quantidade. Mas isso importa para a sociedade? Fala a verdade. Para mim, vocês podem falar a verdade. Isso importa para a sociedade? Desde quando pobre, preto importou para alguém? Eu estava lembrando outro dia do tanto de crianças que morreram no ano passado. 2019, o tanto de crianças que morreram. Crianças de favelas, de comunidade que foram vítimas de violência, bala perdida. A bala nunca é perdida, né, gente? Ela sempre encontra alguém. E muitas vezes encontra crianças. Então, estava lembrando. Fizeram um dia desse até um mosaico no Facebook e botaram o rostinho de cada uma delas. É um monte de criança.
Na hora é aquele auê, vem o pessoal da mídia, fazem reportagem, prometem que vão averiguar, que as investigações vão, sabe? E no final a gente sabe que não dá em nada. Porque criança preta, né? Criança pobre do morro, da favela, pobre só sabe fazer filho. Também que pobre vai se enfiar dentro de favela? Não sabe que é perigoso? Vai morar em outro lugar, gosta de viver amontoado. Esse povo adora viver em favela. Pobre não podia ter filho, nem devia, não tem condição de nada. Ai, era da favela. Menos um. Aquele neguinho ali da favela morreu, aquela preta só sabe fazer filho. A coisa funciona assim. Vocês acham que se fosse uma criança da Zona Sul, do Leblon, de Ipanema, recebendo um balaço na cabeça, como muitas dessas crianças levaram, a coisa ia ter a repercussão do jeito que tem quando morre uma criança negra? E quando morre uma criança negra, qualquer criança já é cruel, tá, gente? Eu não tô querendo dizer que tem que morrer só aquela criança. Não tem que morrer criança nenhuma. Não tem que morrer ninguém de bala perdida. Não tem que morrer ninguém. Mas quando morre uma criança negra, fica mais do que evidente que o negro está sendo podado cada vez mais na sua raiz. Quantos homens negros são vítimas de violência? Quantos homens negros morrem nas vielas das favelas sem qualquer tipo de explicação? Morreu, deve ser traficante. Primeiro atira, depois pergunta. Era traficante. Quantos homens negros que tinham sonhos, famílias, amores, desejos, esperanças, que tinham fé e que não conseguiram sobreviver a esse sistema? Fala pra mim, o que tem pra comemorar? Se o corpo da mulher negra ainda é objetivado sexualmente, eles olham pra gente como se fosse simplesmente um objeto. Aí eu percebo que às vezes eu me tampo muito, eu acho que é isso, eu tenho esse trauma, essa coisa de que alguém me veja como um objeto. Então várias vezes eu me vejo muito tampada. Só da pessoa me olhar eu já fico até meio... Eu fico meio assustada. Só quem é mulher negra e vive nessa sociedade sabe do que eu tô falando. Da forma como nos olham, da forma como acham que a gente tem que estar disponível, da forma como querem sexo, mas não querem compromisso, da forma como a gente é vista como um objeto. Então, minhas amigas, minhas meninas, minhas irmãs, se valorizem. Porque não é a sociedade que vai te valorizar, nem vai mostrar pra você o quanto você é especial. Então, nesse 13 de maio, eu queria dizer pra vocês que a melhor forma a gente fazer com que a nossa voz seja ouvida é nos unindo. Eu não posso fazer muita coisa sozinha. Você também não pode. Mas que a gente use a nossa voz para fazer com que alguma coisa aconteça. A gente não pode simplesmente se deixar mergulhar nesse mar de desigualdade. Nós somos seres humanos, como tantos outros, como todos. E a gente não pode deixar que nos tratem com tanto ódio, preconceito e deslealdade. Somos talentosos, bonitos, interessantes. Somos poderosos. Nós temos uma história de ancestralidade belíssima. Nós não viemos, sabe, de uma coisa pequena. Nós viemos de algo grande. Então que nós possamos nos apegar ao nosso passado para construir uma história nesse presente e no futuro, com muito mais alegrias, direitos, oportunidades e glórias. Então, hoje eu só posso dizer para vocês, não há o que comemorar. Não há o que comemorar. Que nossos filhos, amigos, irmãos, pais, mães, sobrinhos, amigos, que todos eles sejam valorizados. E que nesse 13 de maio a gente deixe mais do que claro: fora racismo.